intuição ou autossabotagem? Se você está querendo saber se aquele clique é um ou outro, esse vídeo é para você. Meu nome é Juliana, mas você pode me chamar de Ju e cola comigo que é sucesso. Este canal vai ensinar hoje para você se aquele estalinho que deu aí na sua consciência é uma intuição, ou se aquela revolução que está acontecendo na sua vida é um processo de autossabotagem. E por que eu estou fazendo isso? Porque quando a gente começa nesse caminho, de autoconhecimento, essa é uma das principais barreiras que a gente tem. Muitas vezes a gente faz escolhas que não são tão vantajosas. Por quê? Porque a gente tende a usar o nosso cérebro para escolher, ao invés de seguir a energia. Então, se você está querendo ter mais facilidade nessa sua vida, escolha assistir esse vídeo até o final. E eu vou dar aquela pausa aqui, 5 segundos, que é para você já apertar esse botãozinho aqui, ó, e dar o seu joinha, porque eu tenho certeza que você quer que esse vídeo chegue para outras pessoas também, né? Então bora lá? Dá essa pausa? Vambora! Então simbora lá! Vamos saber então como distinguir a intuição da autossabotagem. Bem, uma coisa que eu percebi, avançando nos meus processos de consciência, é que a intuição, ela vem numa fração de segundos. É super rápido. Quando você tem uma intuição, é bem rapidinho, tipo assim, é um clique mesmo, sabe? É um estalo. Outra coisa que eu percebi é que quando nós estamos mais equilibrados, e aí como que a gente fica mais equilibrado assim no dia a dia? A gente corre mais as nossas barras, a gente faz nessas trocas ou sessões regularmente, pelo menos uma vez na semana. Ou a gente busca ferramentas também, que seja um reiki, uma radiestesia. Eu falo disso porque são ferramentas que eu uso no meu dia a dia, Uso uma meditação guiada que seja para poder te ajudar. Então, isso tudo vai te ajudar nesse equilíbrio para fazer com que a intuição flua. Porque o que é a intuição? É um canal. Só que quando nós estamos no que a gente fala no Access, que são os implantes distratores, a gente tá com raiva, tá chateado, tá pensando no relacionamento, tá pensando na sogra, no tio, no primo, a gente não tá focado em si mesmo. E aí a intuição, ela até chega, mas é como se tivesse um bloqueio nesse caminho e você não deixa a intuição chegar verdadeiramente, Não deixa o seu cérebro receber aquela informação, porque a intuição nada mais é do que uma informação que está disponível, que fica lá no que a gente chama de vácuo quântico, Que é uma quantidade de informações. Digamos assim que exista um lugar em que existem várias informações que podem ser acessadas. Todas as informações do mundo, do universo, de qualquer tempo, espaço e dimensão. Essas informações, elas podem ser acessadas a partir do momento que a gente acessa essa intuição, esse canal. Mas para poder acessar isso, a gente tem que estar muito bem centrado, Que é difícil nessa realidade, Mas não é impossível, não. A gente consegue fazendo isso. Beleza, então a intuição é esse clique, E aí eu vou te falar como que eu uso isso assim, sabe? A intuição não necessariamente vem naquela hora que você está concentrado. Às vezes ela vem numa hora diferente. Mas se você começar a se habituar a ter um momento, Por isso que eu coloco sempre lá nos meus stories no Insta. Você ter o seu momento de manhã. Eu gosto muito de ter esse momento de manhã. Tem gente que gosta à noite. Você tem que fazer perguntas para perceber qual que é esse momento em que você vai estar mais aberto. Pode se perguntar assim: universo, qual momento eu vou estar mais aberto hoje para poder receber a intuição que vai mudar a minha vida, E aí, perceba se vai ser de manhã, use o leve e o pesado que você aprende no curso de barras, ou dá uma voltadinha nos vídeos do canal em que eu uso essa ferramenta e ensino aí pra vocês, essa ferramenta do leve e do pesado, que é uma das maneiras que você tem de ampliar
esse canal intuitivo, né? O leve e o pesado, ele é essa comunicação mais fácil que a gente tem com a intuição e com as energias. Por isso que é muito, 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 é uma coisa que eu friso muito. É uma hora do curso de barras que eu paro no fundamento também. Falo, gente, se vocês tiverem dúvidas sobre o leve e o pesado, fica difícil avançar, porque senão vocês não conseguem fazer essas escolhas que são mais expansivas e vão ao encontro da facilidade, né? Não de encontro, mas ao encontro da facilidade, que é o que a gente está verdadeiramente buscando na nossa vida, né? Que é essa fluidez. Beleza. Então, o que a gente tem que perceber? Muitas vezes a gente acha que uma coisa é intuição, mas na verdade ela é um processo de autossabotagem. O que eu tô querendo dizer com isso? Sabe aquela vez assim que você falou assim, nossa, eu vou fazer um curso, achei tão legal, vou fazer esse curso de barras. Aí a ponte caiu, seu filho adoeceu, aconteceu qualquer coisa assim trágica que te impediu de fazer o seu curso, ou você ficou doente, ou sei lá, aconteceu qualquer coisa. Isso daí você pode saber que é um processo de autossabotagem. E por que eu sei disso? Vou contar 2 casos meus, tá? Quando eu comecei a fazer alguns cursos, né, eu queria muito fazer um curso específico do Access. A primeira vez que eu fui fazer, a minha filha adoeceu na véspera. E eu já tinha até pago o curso e tal, foi uma confusão, tive que pedir dinheiro de volta, um processo super desgastante. Mas eu percebi que o curso era expansivo para mim, mas na véspera eu me auto-sabotei. E mãe, se você é mãe, fique esperto. Primeiro a perceber energia é o filho. E aí também isso acontece muitas vezes nos cursos que eu dou, né? Quando tem alguma mãe, né? Aqui em casa, por exemplo, eu faço os cursos sempre em locais abertos, que dá para levar criança, até porque eu também tenho a minha filha, algumas vezes ela quer participar também. E eu deixo isso livre. E aí eu comecei a perceber que as mães chegavam na véspera do curso, os filhos ficavam doentes. E aí era só eu falar com ela assim, olha, pode ficar tranquilo, tem criança para brincar, tem espaço, vai poder se divertir. Elas traziam e os filhos ficavam super, super, super bem. Até porque se o filho ficar ruim, as barras de Access ajudam na mesma hora, né? Então você não precisa se preocupar muito, é quase que instantâneo. A minha filha mesmo, quando eu fiz o meu primeiro curso, né? Ela teve um episódio de febre, a gente estava num lugar que não tinha como, eu não tinha levado, né? Eu sou muito distraída, acabei não levando essas coisas básicas, né? Esses kits de primeiros socorros que toda mãe leva, eu não levei. E aí, como boa humanoide que sou. E aí, o que aconteceu? Eu falei, bem, eu tô aqui, me deu aquele estalo, vou correr as barras dela. Na hora, a febre que ela tava baixou, né? Isso não significa que você não vai levar no médico, não vai dar remédio, não. Mas, para vocês verem o poder dessa ferramenta, né? Então, se acontece uma coisa que é muito, muito, tipo assim, uma coisa que bloqueia demais, você pode saber que é um processo de autossabotagem. Por que isso acontece? Porque todas as vezes que a gente vai se colocar fora da nossa zona de conforto, é como, não é que o universo fique testando a gente, mas é como se o universo testasse a gente, assim, no sentido de que, será mesmo que você quer? Será mesmo que você tem essa força? Deixa eu ver aqui. E aí acontece uma coisa assim, o filho fica doente, quebra o carro, fura o pneu, uma coisa assim, mais... Ela é mais forte, sabe? Ele é um impedimento que normalmente você falaria, tá vendo? Aí, ó, né? Outra coisa que às vezes acontece assim, você vai tentar pagar um curso, aí dá errado, sabe? Aí é sabe aquela coisa que você normalmente fala, tá vendo? Não é pra eu fazer. Ao contrário, quando você pensar assim, você tem que ser teimoso, tem que ser teimosa, tem que ser mais forte do que essa oposição que existe do universo. Na verdade, nem é do universo, a própria física explica isso, né? Você aprende lá, né, quando tá fazendo as suas aulas de física, que para você colocar um corpo em movimento, existe uma lei que é chamada da inércia, né? O negócio fica parado, uma coisa parada tende a ficar parado. Se você coloca em movimento, tem essa força aí que é como se mantivesse
esse objeto parado. Mas na verdade, se você coloca em movimento, ele sai dessa força, que você, no início você dá aquele empurrãozinho, precisa de uma força maior, mas depois que você se coloca em movimento, aquilo fica mais leve, mais fluido. E assim também na sua vida. Então, depois que você der o primeiro passo para fazer um processo de autoconhecimento, seja fazer uma sessão, seja fazer o curso mesmo de barras ou qualquer outra coisa, depois, se você percebe que aquilo é importante, aquele processo é um processo contínuo, você não vai ter mais esse tipo de problema, né? Você só vai ter esse problema quando você tem que fazer alguma coisa que é fora da sua zona de conforto. Aí, por que eu tô falando isso? Porque também, quando eu comecei a facilitar classes de barras, eu comecei a viajar, né? E eu tinha muita culpa, né? Ai, vou deixar minha filha. Nossa, o que eu vou fazer? Vou ficar um final de semana fora de casa e tudo mais. E rolava muita culpa interna. E aí, o que acontecia? Ou eu adoecia na véspera do curso, ou ela adoecia. E eu comecei a perceber que isso era um padrão, né? Sempre, até que teve uma classe que eu tive que desmarcar 2 vezes por conta disso. Ela adoeceu, na outra eu adoeci. Aí na terceira vez eu comecei a adoecer. E aí eu falei, não interessa. Eu vou dar essa classe mesmo doente, mesmo que eu faça qualquer coisa, mesmo que eu vá com dipirona e tudo mais, eu vou fazer isso. E assim eu fiz. E depois que eu fiz esse movimento, isso parou de acontecer. Então perceba se estão se repetindo ciclos, né? Perceba se toda vez que você vai, né? Eu tô indo na terapeuta. Toda vez que eu vou na terapeuta acontece um negócio. Toda vez que eu vou na terapeuta dá um negócio errado. Será que isso não é um processo inconsciente de autossabotagem? Por quê? Porque dentro da gente existem as nossas sombras. Todo processo de autoconhecimento envolve essas sombras. E muitas vezes é muito difícil pra gente olhar para isso, né? O Gary Douglas e o Dan, que são os fundadores do Access, eles falam assim, que o que a gente não está disposto a olhar, o que nós não estamos dispostos a falar, é algo que nós não podemos superar ainda. Por isso que é importante você se manter sempre no processo de autoconhecimento, para você começar a trabalhar aquelas questões e começar a superar. Sair da vitimização e perceber que você cria a sua realidade e que você também tem capacidade para mudar essa realidade, tá bom? Então, gente, em resumão da ópera, a intuição é sempre rápida e ela nunca traz uma coisa assim catastrófica para sua vida, ela nunca te traz um problema. A intuição, existem sinais do universo e o universo ele é muito sutil ao dar sinais. Ele não dá um sinal assim destruindo a sua vida, sabe? Ele dá um sinal ou destruindo ou dificultando a sua vida. Os sinais do universo são sutis, às vezes é um animal, né, uma borboleta que passa, às vezes é uma frase que chega até você por um amigo, uma coisa assim. Isso são sinais do universo, isso é a sua intuição falando, isso é o que você tem que seguir. E se você tiver antenado com leve e pesado, melhor ainda, porque aí você vai aprender e vai tornar isso mais fácil, né? Vai começar a seguir o que é leve. Mas mesmo assim, algumas vezes a gente ainda tem dúvidas sobre o que é leve e é pesado. Eu também tenho, não se engane, não é porque eu me tornei CF do Access, que eu dou o fundamento agora, que eu não tenho essas dúvidas. Eu tenho essas dúvidas sim. Mas, quando eu tenho essas dúvidas, eu ensino e uso essa ferramenta aqui. Universo, como eu posso ter total clareza com isso por toda a eternidade? E vou usando isso até que eu tenha clareza sobre aquela escolha que eu devo fazer, tá? Então, voltando no processo de autossabotagem. A autossabotagem, ela sempre traz um problema para você. Sempre traz uma situação que é difícil, que é complicada, que você tem que superar ali naquele momento. Então, gente, por favor, percebam. E se você já sabe o leve e pesado, você pode se perguntar, verdade? Isso é uma intuição ou isso é um processo de autossabotagem? Fique ligado, porque o universo nunca dá sinais que vão te atrapalhar. Ao contrário, o universo sempre está ali para te apoiar, para ser um instrumento para te sustentar. Se tem alguma coisa te atrapalhando, é só você mesmo. E como pode ser ainda mais divertido? Como seria se a gente não se atrapalhasse tanto, não é mesmo?
Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo foi claro, se esse vídeo trouxe clareza para você, como seria você compartilhar com mais alguém esse vídeo para que outras pessoas saibam distinguir intuição de sinais do universo, de autossabotagem e o que mais é possível. E se você tem sugestões, deixe seu tema aqui embaixo, que com certeza em breve eu vou fazer um vídeo para você. Beijo para você e até o próximo vídeo.